Eu sou Aninho Mukundram Irachand, professor de Ciência Política. Eu sou doutor em Política Pública de Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília, pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável, e atuo nessa área desde 2001, 2002, avaliador independente do PNUD em políticas ambientais no Brasil. Não, ela não é necessariamente o pulmão do mundo, mas tem uma importância muito grande. A Amazônia, ela faz parte de um conjunto de biomas que compõem a sociedade, o Estado brasileiro, e ela particularmente tem uma função tripla. Uma função de regulação do ciclo hidrológico, portanto o regime de chuvas no país, que afeta tanto o abastecimento de água para consumo humano quanto para as atividades agroindustriais, né? Também a Amazônia tem um banco genético invejável, hein? Tanto de plantas quanto de espécies de animais, fauna e flora, e talvez um dos maiores bancos que nós temos da reserva pelo fato de que ela é pouco penetrável, ela conserva esse banco intacto, uma diversidade biológica sem precedentes. É verdade que há uma pressão antiga, histórica, uma pressão antrópica, portanto, da atividade humana sobre todos os biomas brasileiros. E no Brasil, a nossa política ambiental ela foi construída um pouco tardiamente, seja por pressões externas ou ainda no conjunto dos eventos que nos levaram a sediar a Rio 92 aqui no Brasil. De lá para cá, nós tínhamos trilhado um caminho de uma certa responsabilidade, um protagonismo. O Brasil sempre esteve à frente das negociações, participou dos debates e sempre se mostrou proativo para a questão ambiental. Especialmente os governos brasileiros se sensibilizaram, ainda que também sensíveis à atividade agroindustrial que cresce no país ou a abertura de novas áreas para habitação, mas sempre defenderam também a possibilidade de um convívio com o meio ambiente. No entanto, no final do ano passado, nos eventos da última eleição e depois que assumiu o novo governo, nós reiteramos um discurso que vai um pouco em contrafluxo em relação ao que era o protagonismo brasileiro. E isso tem despertado a atenção da sociedade internacional, porque representa uma guinada naquilo que o Brasil sempre foi de protagonista em relação à questão ambiental. E esse recuo, ele tem se traduzido, de alguma forma, em menos proteção e uma espécie de um sinal verde para ataques contra a nossa biodiversidade. Por isso que o assunto voltou e está em voga atualmente. Nós paulatinamente, nos últimos 30 anos, diria, temos construído, tanto em termos de instituições, quanto num arcabouço de normas, regras e regulamentos muito grande, invejável e elogiado internacionalmente. Nós começamos, por exemplo, por a criação de secretarias de Estado de Meio Ambiente na década de 80, depois a criação do próprio Ministério, criamos instituições de controle, como o caso do IBAMA, o caso do ICMBio, por exemplo, e especialmente na área de atuação, de intervenção direta, nós construímos um conjunto, um leque de unidades de conservação, desde as áreas de proteção permanentes, as APPs, as áreas de proteção ambiental, as APAs, como também outros parques de reserva biológica, de observação, de estudos muito grandes. Essas áreas elas são responsáveis hoje no Brasil por nós termos pelo menos uma preservação de uma parte significativa do território nacional, inclusive de estudos garantidos, já que há uma reserva de fauna e flora para ser estudada parte dessas áreas. Para os particulares também criamos outros instrumentos, por exemplo, as RPPNs, significa Reservas Particulares do Patrimônio Natural, em que um cidadão comum que tem um pedaço de chão, ele pode, por decisão exclusiva, reservar parte do seu território, parte do seu sítio
para a reserva permanente, como por decisão unilateral, sem volta. Isso também tem permitido que, em grandes medidas, existam áreas que são criadas por particulares para a preservação ambiental. Então nós, nas últimas 3 décadas, formamos um conjunto, uma rede de instituições e uma rede de normas e de incentivos, inclusive, que permitiram isso. Por isso que deveríamos conservar, em grande medida, essa parte do patrimônio social e legal que nós construímos. Entretanto, nem todas elas se sustentam, precisam de aporte de recursos públicos ou de incentivos do Estado. E é aqui onde nós enfrentamos grandes oscilações, porque a percepção do governo em proteger mais ou menos significa que retira recursos ou coloca mais recursos. E é nisto que algumas áreas ou algumas dessas instituições ou algumas dessas normas, elas estão ameaçadas atualmente. É possível fazer essa conciliação, sim. Quando nós chegamos à primeira grande reunião ambiental em 72 em Estocolmo, a grande divergência entre os países era a discussão entre preservar, significar não uso, e o desenvolvimento, significando, portanto, uma ameaça ao meio. Mas esse dilema já foi superado. A partir da década de 80, especialmente em 87, com a incorporação do conceito de desenvolvimento sustentável, nós desenvolvemos várias possibilidades, várias técnicas e mecanismos que possamos desenvolver, dar sustento, progresso às sociedades, preservando o meio ambiente. É possível fazer uma agricultura muito produtiva, com baixo impacto na natureza. É possível aumentar a produtividade das áreas já abertas. É possível fazer uma agropecuária com um impacto cada vez menor. É possível fazer uma agricultura cada vez mais inteligente, com uso menor de recursos e com uso eficiente de recursos. Já existe. O agronegócio brasileiro de ponta, ele já faz esse movimento. Já utiliza intensivamente os recursos, poucos que tem ou disponíveis, e não precisa da abertura de novas áreas. O perigo está numa agricultura mais ineficiente, numa primeira agricultura mais baixa, aquela que não utiliza tecnologias e que não faz essa conciliação, que se vale de abertura de novas áreas constantemente. Esse é o perigo para todos os biomas. É possível, nós estamos construindo a passos longos o caminho para isso. Obviamente que saímos de um quadro em que eram protagonistas, que éramos grandes atuantes, players globais na questão ambiental, para um outro discurso atual dos últimos 7, 8 meses, negacionista da questão ambiental, especialmente negacionista de todo o avanço científico que existe sobre a questão ambiental. Isto traduzido pelo discurso oficial do governo, que se vê pela primeira vez no Brasil. E, obviamente, também secundado por ações, desmonte de algumas estruturas, algumas ações concretas que mostram que reduzimos o nosso ímpeto de proteção. E é claro que isso é mal visto no cenário internacional, também mal visto pelos homens, pela sociedade brasileira de boa fé. Sem dúvida alguma que nós estamos presenciando um momento de retrocesso. Retrocesso no discurso formal do governo, retrocesso nas ações, né? O discurso do governo, pela primeira vez nós assistimos um fenômeno estranho. Um governo que faz um discurso contrário à questão ambiental, um ministro do meio ambiente que não é favorável à proteção ambiental. E obviamente que são sinais tanto para a comunidade internacional quanto para os próprios agentes brasileiros que atuam no desmatamento de novas áreas e se traduz em ações como essas que nós estamos presenciando, de queimadas, de novas áreas, de desmatamento, de ocupação ilegal. A questão ambiental nos afeta de várias maneiras.
Primeiro, pelo conforto de um clima mais adequado, mais estável, mais previsível. Segundo, pelo abastecimento tanto de recursos quanto especialmente da água. E, por outro lado, porque isso tudo significa que nós garantimos para as nossas gerações futuras um ambiente saudável, né? Que pode ser traduzido por um clima adequado ou pela redução de agrotóxicos, de uma agricultura mais limpa e tal. Então isso afeta desde a nossa mesa até a nossa saúde pulmonar e de bem-estar social, de todas as maneiras. Eu sempre acredito na capacidade humana de percepção, de readaptação. Imagino que esse discurso negacionista em relação à questão ambiental, negacionista em relação à ciência, e um discurso que acaba incentivando a degradação, ela pouco a pouco seja substituída, reencontremos um caminho que é o que a humanidade está trilhando hoje. O caminho da proteção ambiental, da reconciliação das atividades com a preservação ambiental, me parece um caminho sem volta, né? Porque é uma ameaça constante. Então eu temo, né, que nós estejamos passando por um período muito grave, mas ao mesmo tempo imagino que esse período a gente supere. Seja por mudança dos principais atores que são os que provocam essa realidade, mudança de governo, ou seja por própria reconsideração do governo ao perceber pela pressão interna brasileira, que eu espero que cresça cada vez mais, da sociedade, como já começou, ou da pressão externa, infelizmente. Gostaria que fosse por consciência. Hoje nós temos poucos indicativos de que há uma consciência no governo de que a situação que nós vivemos, ela exige uma revisão, né, nesse discurso negacionista. Mas mesmo assim, imagino que nós caminhemos em algum momento por esse conjunto de fatores para rever essa posição e reencontrarmos o bom equilíbrio, uma boa racionalidade entre o bom convívio das atividades e a preservação. A Amazônia e todos os outros ativos já são internacionais, queiramos ou não. É da Amazônia que nós extraímos vários elementos, recursos, princípios ativos que são usados pelo mundo. Mas não é só a Amazônia que é internacional. A questão ambiental, ela não tem fronteira. Essa discussão sobre se é apenas nosso ou não, ela já é superada há muito tempo. Isto não quer dizer que o Brasil não tenha soberania sobre o território da Amazônia. Essa soberania não é questionada por ninguém, somos soberanos. A parte da Amazônia que está no território brasileiro, são os brasileiros que têm que gerir ela. Mas os efeitos do que nós fazemos, ela afeta o mundo. Se afeta o mundo, então também diz respeito à humanidade. Se nós aceitamos recursos, queremos, desejamos, precisamos de recursos do conhecimento universal para melhor proteger, melhor usar a Amazônia, então é um interesse que não é só brasileiro, é de todos. Uma coisa é a nossa gestão soberana sobre a Amazônia, a outra coisa é achar que não interessa à humanidade o ativo que nós temos, a Amazônia, o território da Amazônia, com todos os efeitos que tem. O ciclo hidrológico da Amazônia é importante, não é só importante para o Brasil, é importante para a humanidade. É importante os oceanos, o cerrado, é importante a Mata Atlântica. Então é importante para a humanidade porque não há fronteira na questão ambiental. É muito complicado, porque eu acho que um dos grandes problemas da proteção ambiental brasileira não é nem a técnica nem o instrumento, é a consciência ambiental. Essa consciência ambiental ela não acompanhou em grande medida toda a evolução do arcabouço que eu me referi há pouco tempo, legal e institucional. Então temos que investir na consciência ambiental, trazer às pessoas a percepção correta do que significa o uso dos recursos, do que significa desenvolvimento sustentável. Eu acho que nós podemos mobilizar desde o nosso ciclo de vida, desde a forma como cuidamos do lixo que nós criamos, mudar os padrões de consumo, especialmente um consumo desnecessário, desenfreado, consumir os bens essenciais para a nossa vida, necessários para o nosso conforto, rejeitar, por exemplo, tudo aquilo que é produzido a partir de uma
de uma ameaça à saúde pública e à saúde de todos os seres vivos, por exemplo, consumindo produtos com baixa utilização de agrotóxico, por exemplo, olhando as bulas do mercado, preferindo a agricultura mais sustentável, aquela feita de forma mais adequada, mais próxima a elementos de preservação. Cada um de nós desenvolveu uma consciência de consumo consciente e de rejeição a tudo aquilo que é feito com uma agressão cada vez maior ao meio ambiente. Pois é, existe uma relação direta entre as áreas de proteção onde os índios se encontram com a questão da preservação. Mas isso não é, a preservação das áreas dos indígenas não é uma ação ambiental, né? Ela tem a ver com a nossa história, com o nosso legado histórico, com a justiça social que nós temos no Brasil, da forma como construímos o país e com a diversidade étnica como usamos recursos. Agora, é sabido que as práticas rudimentares, que o tipo de vida que a maior parte dos grupos indígenas tem, ou como se relaciona com o meio, tende a preservar muito mais do que aquela que nós desenvolvemos historicamente, especialmente com a Revolução Industrial para cá, em relação ao meio. Então há uma relação nesse sentido. Mas a demarcação das terras ela tem que ser vista do ponto de vista de todo um legado da vida social, histórica que nós temos, especialmente do respeito com a forma de vida dos povos indígenas, que precisam, que têm uma relação com a terra muito diferente da nossa.